Nem todo Exu nasceu na escuridão, alguns foram forjados nela. Antes de ser chamado de Exu Meia-Noite, ele foi um homem arrogante, temido e cruel. Mas o destino cobrou caro. Laroie a todos. No ano de 1704, em uma região marcada pelos extremos, onde a riqueza de poucos contrastava com a miséria de muitos, ergueu-se a figura de um homem que parecia ter nascido destinado a dominar. Baltazar era seu nome. Um senhor de terras temido, não por sua justiça ou sabedoria, mas por sua arrogância fria e sua vaidade desmedida. Herdeiro de uma linhagem de latifundiários, ele ampliou seu império com punhos de ferro e olhar altivo. Suas roupas eram importadas, seus anéis reluziam com pedras preciosas, e sua capa vermelha arrastava-se pelas ruas como um símbolo de poder que ele fazia questão de exibir. Onde passava, os criados abaixavam a cabeça. As mulheres se calavam. Os homens o temiam. E os pobres, esses sequer existiam aos seus olhos. Baltazar não via na pobreza uma condição social. Via uma falha moral. Acreditava que quem nada tinha era porque nada fazia. Dizia em voz alta que mendigos eram preguiçosos, e que a caridade era uma fraqueza dos tolos. Em suas terras, nenhum trabalhador podia adoecer, e quem envelhecia era descartado como um instrumento quebrado. Aos domingos, assistia à missa na primeira fileira, mas jamais oferecia a mão a quem pedisse. Suas orações eram silenciosas e cheias de orgulho, como quem reza para si mesmo e não para Deus. Era adorado por bajuladores, temido pelos serviçais e odiado por aqueles que ele jamais reconhecia. Certa tarde abafada, ao cruzar uma rua estreita da parte baixa da cidade, Baltazar foi surpreendido por uma mulher que surgiu entre as sombras de um beco. Estava magra, vestida com trapos, e uma cicatriz marcava-lhe o pescoço como uma assinatura do sofrimento. Ela estendeu a mão com timidez e disse: "Senhor, por piedade." Não havia insolência em sua voz, apenas uma dor antiga e resignada. Mas para Baltazar, aquilo era uma afronta. Parou, ergueu a cabeça com arrogância e soltou uma gargalhada seca. Olhou ao redor para ver se havia testemunhas, e ao perceber que alguns homens observavam ao longe, falou alto, com escárnio: "Se quer comer, que trabalhe. Não vou sustentar preguiçoso com cicatriz." Nem a própria garganta essa mulher soube proteger. A mulher não respondeu. Apenas recuou um passo, abaixou os olhos e ficou ali, em silêncio. Mas o que Baltazar não percebeu é que, naquele momento, algo invisível se moveu. O destino, que tantas vezes ele ignorou, escutou aquela humilhação. E a mulher, com seus olhos silenciosos, registrou cada palavra. Não com ódio, mas com a certeza de que tudo que é jogado ao mundo retorna de alguma forma. Baltazar seguiu seu caminho como se nada houvesse acontecido. Voltou para sua casa, para seus vinhos, suas festas, seus serviços. Naquela noite, brindou com amigos, gargalhou alto e fez planos de ampliar suas terras. Mas em algum canto da consciência que ele achava inexistente, o rosto daquela mulher ficou guardado. Uma sombra discreta que o visitaria mais vezes do que ele gostaria de admitir. Os anos passaram com a lentidão de um castigo invisível. Baltazar, ainda no topo de sua vaidade, continuava a viver como se o mundo girasse ao seu redor. Mas a imagem da mulher com a cicatriz no pescoço, aquela que ele um dia humilhou publicamente, não o abandonava. No início, surgia em seus sonhos de forma nebulosa, como uma figura perdida entre lembranças desconexas. Depois, sua presença onírica se intensificou. Ela olhava em silêncio, da mesma forma que fez naquele beco, mas agora seus olhos pareciam saber demais. Durante festas, ao brindar com comerciantes, Baltazar por vezes se pegava distraído, como se procurasse aquele olhar entre os rostos sorridentes. Começou a evitar os becos, as vielas, os mercados abertos. De alguma forma, mesmo sem crer em destino, ele sentia que havia plantado algo perigoso naquela tarde. Mas seu orgulho falava mais alto, e ele abafava qualquer sombra de culpa com ouro e vinho. Passava os dias cercado de bajuladores e serviçais, homens que chamavam de mestre com os olhos cheios de medo.
Mas a semente do destino já estava plantada. E com ela, vieram os primeiros ventos de mudança. Tudo começou de forma sutil. Um carregamento de mercadorias que se perdeu no caminho, uma pequena revolta entre os escravizados em suas terras, um aliado comercial que desapareceu com parte do lucro. Baltazar, cego por sua confiança excessiva, tratou os sinais como acidentes. Redobrou a vigilância, aumentou os castigos, intensificou o controle. Mas quanto mais apertava os punhos, mais as coisas lhe escapavam entre os dedos. Certa noite, ao passar por um espelho antigo em sua casa, jurou ver, por um breve segundo, o reflexo da mulher ao seu lado. Virou-se com brusquidão. Não havia nada, mas seu coração disparou como se tivesse visto um fantasma. Começava ali uma perseguição silenciosa, não da mulher em si, mas da consciência que ele tanto tentava calar. E o que ele não sabia é que a vida já havia decidido cobrir com pedras o caminho por onde antes ele desfilava com pompa. A mulher com a cicatriz deixaria de ser um espectro em sua mente para se tornar, no tempo certo, o espelho do destino que ele tentou ignorar. O que antes eram pequenos desvios no caminho se transformaram em abismos. A colheita daquele ano foi devastada por pragas. As chuvas vieram em excesso, depois desapareceram por meses. A terra ficou dura, esturricada. Os escravizados, cansados de maus tratos, organizaram uma fuga em massa. E por mais que Baltazar tentasse controlar tudo com punho de ferro, era como tentar conter o mar com as mãos. Sua fortuna começou a se dissolver em silêncio. Não por um grande desastre, mas pelo acúmulo de pequenas tragédias ignoradas. Aos poucos, os jantares luxuosos deram lugar a refeições silenciosas. Os convites para a festa cessaram. Os aliados de negócio sumiram. As visitas tornaram-se raras. Baltazar, ainda tentando manter a fachada, vendia joias para pagar serviçais e comida. Mas a cada venda, perdia um pedaço de seu império. Sua casa, antes cheia de música e movimento, agora era silenciosa como um túmulo. Começou a desconfiar de todos. Mandou embora serviçais antigos, acreditando estar sendo traído. Vivia trancado, desconfiado, obcecado por recuperar o que tinha. Recusava-se a aceitar a ruína, como se pudesse negá-la apenas com sua vontade. Mas o mundo à sua volta não mais se curvava. E foi nessa fragilidade emocional que um homem elegante apareceu. Prometia negócios lucrativos, exportações, alianças. Trazia mapas, contratos, documentos. Baltazar, faminto por redenção, apostou tudo o que lhe restava. Era um golpe. Quando descobriu, já era tarde. Sua casa estava hipotecada. Perdeu a escritura, os últimos bens. Foi despejado. Sem honra, sem pompa, sem testemunhas. Ninguém veio defendê-lo. Ninguém protestou. Baltazar, o homem que um dia desfilou como um rei, agora caminhava sozinho, com os bolsos vazios e o coração afundado em lama. Sua ruína não foi rápida, mas completa. E pior do que perder tudo, foi perceber que nunca teve nada que realmente importasse. Agora ele era apenas um vulto nas vielas onde antes nunca ousaria pisar. Com os trapos colados ao corpo sujo, andava cambaleando pelas ruas de terra batida, procurando abrigo entre caixas e marquises. Os mesmos olhos que um dia o bajularam agora se viravam em desdém. Baltazar não era mais senhor de nada, nem mesmo de si. Dormia enrolado em farrapos, seu estômago roncava sem piedade, e seus ossos doíam mais a cada noite gelada. As calçadas eram sua nova cama, o silêncio, sua companhia constante. Procurou ajuda entre os poucos conhecidos que restavam. Alguns nem abriram as portas. Outros o expulsaram sem olhar nos olhos. E aqueles que outrora sorriam em sua mesa, agora atravessavam a rua para não cruzar com ele. Tentou pedir um pedaço de pão em tavernas onde um dia pagou banquetes. Foi humilhado, empurrado, chamado de mendigo. A cada negativa, o peso do passado lhe esmagava mais o peito. Não havia mais espelhos onde pudesse se ver. Mas mesmo que houvesse, ele não se reconheceria. A febre chegou silenciosa, como tudo na sua queda. Primeiro, um leve tremor.
Depois, suores frios. A tosse seca se tornou constante. Seus pés rachavam, suas mãos tremiam. Sentia o tempo se encurtar. Foi quando, numa manhã cinzenta, avistou um grupo de crias de rua dividindo um pedaço de pão. Eles o viram, e ao invés de rir ou afastar-se, ofereceram uma migalha. Baltazar, envergonhado, aceitou. E ali, com os joelhos no chão, mastigando o que um dia consideraria lixo, algo dentro dele se partiu. Não de dor, mas de reconhecimento. Começou a ter sonhos estranhos, visões, delírios. Sempre ela, a mulher da cicatriz. Não o acusava, não o punia. Apenas olhava, como naquela tarde distante. Até que, certo dia, com os pés feridos e a consciência esgotada, decidiu deixar aquela cidade que um dia fora seu reino. Cambaleou por estradas lamacentas, guiado apenas pela intuição, pela febre e pela necessidade de um último gesto de esperança. E foi assim que chegou à cidade vizinha, com os olhos semicerrados pela chuva, e viu ao longe uma mansão iluminada. Com o último sopro de força, caminhou até ela, sem saber que o destino o aguardava do outro lado da porta. A chuva tamborilava o telhado como uma sinfonia de despedida. A mansão diante dele era bela, imponente, rodeada por jardins bem cuidados e muros altos. Baltazar mal se mantinha em pé, tremia da cabeça aos pés. Atravessou o portão de ferro forjado e alcançou a porta de madeira entalhada. Bateu com a palma fraca, trêmula, e aguardou. Quando a porta se abriu, o mundo pareceu parar. Diante dele, imponente e serena, estava a mulher da cicatriz. Mas ela não era mais a mulher do beco. Estava limpa, forte, com os cabelos presos e um vestido elegante. Seus olhos, os mesmos de antes, o fitaram com profundidade. Baltazar caiu de joelhos. Tentou falar, mas só sussurrou: "Por favor, me ajude." Ela olhou por longos segundos. Em seus olhos, havia memória, mas também sabedoria. E disse: "Eu me lembro de você." Ele abaixou a cabeça, vencido pela vergonha. Esperava ser expulso, ignorado, como fizera com tantos. Mas ela disse: "Entre." Ela o conduziu para dentro. Baltazar mal acreditava no que vivia. Passou por corredores aquecidos, tapetes limpos, uma casa cheia de vida. Ela o levou a um quarto, entregou-lhe roupas secas, uma toalha quente. Depois o guiou ao banho. Quando ele emergiu, mais leve, ela o acompanhou até a cama. Ele se deitou. Estava exausto. A febre aumentava, mas o coração estava calmo. Ela se sentou ao seu lado. Ele, com a voz fraca, perguntou: "Onde estão seus criados?" Ela sorriu com serenidade. "Não tenho criados. Não estou acima de ninguém para ter outros me servindo." E então contou sua história. Como sofreu, como foi acolhida por um curandeiro, como aprendeu, como superou. Trabalhou, estudou, curou, prosperou. Cada conquista sua foi fruto da persistência. Baltazar ouvia em silêncio, com os olhos marejados. Quando ela terminou, ele perguntou: "Por que me ajudou, depois do que eu fiz?" Ela o encarou e respondeu: "Porque quem despreza a dor do outro ainda não conheceu a sua. E quando conhece, precisa de quem o trate diferente." Ele chorou. Soluçava como uma criança. Implorou perdão. Ela, com a mesma calma de sempre, tocou sua mão e disse: "Eu o perdoo." Ficou ali sentada, vigiando seu sono. E naquela noite, Baltazar dormiu em paz. E nunca mais acordou. Baltazar partiu enquanto a chuva ainda caía. Seu corpo, enfim em descanso, foi velado apenas pela mulher que o perdoara. Ela acendeu velas ao redor da cama, fez preces silenciosas e colocou em suas mãos um galho de arruda e um pequeno amuleto que ele mesmo havia descartado em seu passado de arrogância. Seus olhos estavam fechados, mas sua alma desperta. Pois a morte não foi o fim para Baltazar. Foi o reinício. Despertou em um plano estranho, entre sombras e reflexos, onde o tempo não obedecia ao relógio dos homens. Estava nu, mas não de roupas,
nu de pretextos, de defesas, de mentiras. Diante dele, passavam cenas de sua vida como se projetadas em espelhos de fumaça. Cada ato, cada palavra, cada humilhação que provocou se repetia diante de seus olhos. Não havia como negar. Não havia como fugir. Ele viu o rosto da mulher da cicatriz, não uma, mas inúmeras vezes. Viu as mãos que não estendeu, os pés que chutaram, as palavras duras que espalhou. E chorou. Não de medo. Chorou de verdade, pela primeira vez. Chorou por compreensão. E o mundo espiritual, que observa os corações em silêncio, escutou esse pranto. Entidades antigas, guardiões de encruzilhadas, surgiram então, não como juízes, mas como guias. Mostraram-lhe caminhos. Apresentaram-lhe os pesos e equilíbrios da existência. Contaram-lhe sobre a roda da vida, onde o rico pode ser mendigo, e o mendigo pode ser rei, tudo conforme o aprendizado que carrega. Baltazar ouviu, calado. E então, foi-lhe feita uma proposta. Não uma imposição, mas uma escolha. Queria voltar como um guardião? Queria caminhar entre mundos para proteger os que sofrem? Não mais como senhor, mas como servidor. Ele aceitou. Seu corpo espiritual foi preparado. Recebeu vestes escuras, um chapéu de abas largas e uma capa que não trazia mais vaidade, mas responsabilidade. Um punhal em sua cintura representava a justiça. E sua nova missão era clara: proteger os humildes, acolher os renegados, ensinar os arrogantes com a firmeza de quem um dia esteve lá. Não julgava com palavras. Julgava com a própria presença. Ao final do ritual, perguntaram-lhe: "E qual será o seu nome, guardião?" Ele pensou. Pensou em tudo que viveu. Pensou em como, durante anos, achou que era maior que os outros. Pensou no momento da queda. Pensou na mulher que o perdoou. E então respondeu: "Meia-noite. Porque à meia-noite, todos os ponteiros são iguais. Porque à meia-noite, não há ricos ou pobres. Há apenas a verdade da alma." Nasceu ali, no plano espiritual, um novo Exu. Exu meia-noite. Aquele que conhece as dores da carne, os venenos do orgulho e o valor do perdão. E desde então, ele caminha entre portais, guarda os que são esquecidos, e ensina com sua história que até mesmo os corações mais endurecidos podem ser tocados, quando encontram, enfim, a hora certa para mudar. Hoje, Exu Meia-Noite não é apenas uma entidade temida ou reverenciada. Ele é uma memória viva de transformação. Um espelho onde os humildes se reconhecem e os arrogantes são convidados a refletir. Presente nos terreiros, encruzilhadas e altares sagrados, sua energia é sentida como uma brisa firme, como um sussurro de alerta ou um estalo que desperta. Quando se manifesta, não carrega pompa, mas força. Sua presença impõe respeito não pelo medo, mas pela profundidade do que representa. Exu Meia-Noite atua especialmente na linha da justiça espiritual. É chamado para abrir caminhos, desfazer injustiças, proteger os que são perseguidos e confrontar aqueles que abusam do poder. É um Exu de palavra direta, de postura firme e olhos que enxergam através da mentira. Ele não aceita disfarces. Não tolera hipocrisias. Vem para limpar, cortar, equilibrar. Quando um filho seu está sendo caluniado, prejudicado ou injustiçado, é a ele que se recorre. E sua atuação é como a da noite silenciosa, certeira, profunda e transformadora. Não é incomum que chegue em pontos cantados carregados de ensinamentos. Seus giras são momentos de reconexão com a verdade interior. Quem se aproxima dele buscando apenas favores materiais, muitas vezes recebe antes uma lição. Pois Exu Meia-Noite não é apenas um realizador de desejos, é um educador da alma. Ele guia os passos de quem quer crescer, mas exige entrega, sinceridade e respeito. Vestido com preto e vermelho, ou preto e roxo, sua capa ainda carrega o simbolismo da responsabilidade. Seu chapéu de abas largas encobre olhos que veem muito além. Nas giras, costuma vir com passos calculados, olhar penetrante e um sorriso que não revela intenção, apenas observação. Quando fala, sua voz pode ser como trovão ou como eco. E cada palavra tem o peso de uma chave.
Muitos que um dia o temeram, hoje o amam. E aqueles que passaram por transformações profundas em suas vidas, dizem que foi ele quem soprou o momento certo. Porque meia-noite não é apenas um horário. É um estado de consciência. O momento exato em que o passado morre e o futuro nasce. Onde tudo pode ser refeito. E é por isso que ele ainda caminha entre os homens. Não mais como Baltazar, mas como um Exu, um guardião, um mestre do tempo certo, o Senhor da igualdade profunda, o Exu da meia-noite. Diferente do que muitos imaginam, Exu meia-noite não escolhe seus filhos pela força, pelo carisma ou pela capacidade de comandar. Ele não se atrai pelos que desejam poder, mas pelos que precisam aprender com a verdade. Seus filhos, na maioria das vezes, são pessoas que passaram ou passarão por grandes quedas. São aqueles que conheceram o orgulho, o erro, a arrogância, mas que trazem dentro de si uma centelha de arrependimento e um desejo sincero de mudar. Meia-noite é Senhor da igualdade, e por isso seus filhos são diversos: homens, mulheres, jovens, velhos, pobres ou ricos. Ele os reconhece pelo coração. Quando escolhe um filho, não o faz com alarde. A aproximação é silenciosa. Tudo começa com sonhos, intuições, encontros inusitados. O filho começa a perceber que há algo diferente em sua caminhada. Pode ser uma mudança repentina na forma de enxergar o mundo, um desconforto com velhos hábitos, ou uma vontade inexplicável de ajudar os outros. Meia-noite vai moldando o espírito aos poucos, como quem lapida uma pedra bruta. Ele observa, ele testa, ele espera o momento certo. É paciente como a noite que antecede o renascer do dia. E quando o filho está pronto, mesmo que ainda não perceba, meia-noite se mostra. Seja em uma gira, em um sonho, ou em uma situação de grande necessidade. Ele se manifesta com firmeza, mas nunca com imposição. Seus filhos sentem sua presença como um chamado que não pode ser ignorado. E ao aceitarem esse chamado, passam a trilhar um caminho de autoconhecimento, justiça e transformação. Exu meia-noite exige dos seus filhos sinceridade. Eles não precisam ser perfeitos, mas precisam ser verdadeiros. Ele não aceita falsidades, nem disfarces. Quer que cada um olhe para dentro de si com coragem e esteja disposto a encarar as sombras que carrega. Por isso, seus filhos costumam ser fortes, não na aparência, mas na alma. Fortes o bastante para cair, aprender, levantar e continuar. Fortes para perdoar, inclusive a si mesmos. Fortes para dizer a verdade, mesmo quando é difícil. E assim, ele os guia. Está presente nos momentos em que ninguém mais está. Fala através de sinais, de silêncios, de pequenos milagres do cotidiano. Ensina que ser filho dele é carregar a responsabilidade de proteger os que sofrem, de não repetir os erros do passado e de ser ponte entre mundos. Pois para Exu meia-noite, cada filho é também uma chama. E cabe a essa chama iluminar aqueles que ainda estão perdidos na escuridão do orgulho e da ignorância. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você ainda não é membro do canal, torne-se agora e tenha benefícios exclusivos como vídeos extras, emojis exclusivos das entidades e selos personalizados ao lado do seu nome. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.